Ha! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, semaninha, hein? Ô, semaninha! Ó, hoje é quarta-feira à noite, são 8 horas da noite agora e eu tô gravando mais uma aulinha para vocês. Mas antes da gente gravar a aula, claro, vamos àquele nosso momento, a reflexão do nosso Brasil mardito, né? Bueno, mais uma vez, governo bate cabeça e joga a pandemia no ventilador. O que os caras fizeram dessa vez? Os caras baixaram a portaria para que a gente comece as nossas aulas presenciais, principalmente não, só o pessoal do ensino superior, dia 4 de janeiro. Cara, os caras não tem nenhum plano de vacinação, os caras não tem nenhuma vacina comprada ainda. Os caras botaram lá que eles colocaram, sei lá, 5 bilhões de reais para comprar a vacina da Oxford, que deu treta. Os caras estavam fazendo a pesquisa lá da vacina da Oxford, era para dar 2 doses pro povo, deu uma dose só, e aí deu treta, os caras vão ter que refazer o negócio, vai demorar mais tempo e tal. Enquanto isso, segue aquela novela do governo bater cabeça, né? Governo federal, governo estadual, bater cabeça politicamente por causa da vacina, porque a bosta da vacina vem da China, né? Vacina da Sinovac, todo mundo, veiarada, pelo amor de Deus, vocês tomam vacina para gripe que vem da Sinovac, que é da China, né? Cara, é difícil de compreender essas coisas, né? Claro que o governo viu a meleca que fez, né? A caca que fez com essa coisa da portaria, e as universidades bateram em cima, bateram o pé, e nós também somos assim nesse sentido. Enquanto a gente não tiver com o povo vacinando, pelo menos, né? Não todo mundo vacinado, o ideal seria que todo mundo tivesse vacinado, mas enquanto nós não estivermos com o povo vacinando, pelo menos, nada de voltar à aula presencial, né, gente? É uma droga, eu sei. E eu peço desculpas para vocês, peço perdão para vocês, porque na verdade não é culpa minha, né? Não tô pedindo desculpa por quê? Mas na verdade a gente pede desculpa por quê? Porque não tem o que fazer, negado. É assim, a gente vai ter que ficar fazendo essas coisas que nós estamos fazendo aqui, né? Aula remota, né? Trabalho para entregar no Moodle, não é? Então não tem jeito, é isso que a gente vai ter que fazer, não é isso? Bom, fora isso, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre uma partezinha de uma coisa que ficou faltando lá naquela aula nossa, naquelas aulas nossas que a gente estava falando, né? Então, a gente comentou um pouquinho sobre a ótica, comentou um pouquinho sobre quais são as formas que a gente tem de tratar a propagação da luz. A gente pode tratar com raio de luz, então é a ótica geométrica. A gente pode tratar como onda, que é a ótica física ou a ótica ondulatória. A gente pode tratar como fóton, né, como pacotinhos de energia, que é a ótica quântica. A gente falou da refração e da reflexão. Nós dissemos que no caso da ótica ondulatória, a ótica ondulatória ela consegue explicar mais fenômenos do que a ótica geométrica, que na verdade aquela ótica geométrica é uma ótica de raio de luz, né? Falei um pouco da história, né? O pau lá entre o Newton e o Huygens, né? Que o Newton dizia que a luz se propagava por um monte de bolinhas, né? E essas bolinhas elas diminuíam velocidade quando entravam na água, em alguns outros lugares e tal. E o Huygens falou, olha, cara, você acaba explicando isso daí tudo direitinho, só que na hora de chegar lá para explicar a difração e a interferência, você não consegue explicar. Mas eu consigo. Porque difração e interferência são 2 fenômenos ondulatórios. Se isso também acontece com a luz, então a luz também pode ser tratada como uma onda. E é isso, né? Então, faltou um pouquinho da gente conversar um pouquinho sobre as cores, né? Então, a gente falou, inclusive, nos outros vídeos,
que você só consegue enxergar alguma coisa porque a luz está batendo nesse material e ela reflete nesse material e vem para o meu olho. O meu olho decodifica isso, o cérebro decodifica e tal. E aí, culturalmente, porque quando a gente fala de cor, é uma coisa cultural, o meu cérebro identifica isso como azul. Que azul, professor? É azul royal ou é azul celeste? Cara, né? Você já ouviu aquela história de que homem só enxerga azul? Então, é essa a história. Se você perguntar para minha esposa vai falar para você: isso aqui é um azul royal, porque isso num vestido, isso numa festa ia ficar maravilhoso. Não sei, cara, é azul, tá? Assim como isso também é vermelho. Ah, é vermelho sangue, não, é vermelho, né? E isso daqui também, opa, quase que... Isso aqui também é verde, né? Verde, verde folha, verde, azul, vermelho, laranja, né? Violeta, né? A gente colocou também para vocês, nos últimos vídeos aí, que o Newton foi o primeiro cara que fez um experimento com cor, né? O cara pegou um prisma, botou lá na janela, né? Fez um buraquinho na janela, uma frestinha na janela, botou o prisma na janela, e aí, na hora que a luz bateu, que essa frestinha de luz bateu no prisma, passou pelo prisma, essa luz deu uma dispersada, ele dispersou, fez uma dispersão na luz ali, né? Então, na verdade, ele fez uma decomposição, né? Dispersão já é um outro fenômeno, mas ele fez uma decomposição da luz que passa pelo prisma e essa luz batendo na parede, ele viu que formava ali na parede o arco-íris. Professor, mas ele já conhecia o arco-íris? Lógico, né, idiota? Ele já conhecia o arco-íris. O arco-íris sempre existiu, né? Agora, na hora que ele passou por ali pelo prisma, ele viu que o prisma decompunha aquelas luzes, né? Vamos lembrar um pouquinho das cores do arco-íris, ó. Por isso que eu comprei tudo isso de caneta. Tá faltando uma. Cadê minha caneta? Tá faltando a preta, tá ali do outro lado, né? Mas, ó, então, vamos lá. A gente tem, então, se a gente for levar em consideração lá o arco-íris, né? Você tem o violeta, aí você tem o azul, você tem aqui o azul, aqui. Aí você tem, bom, depois do azul tem uma cor chamada anil. Eu particularmente nunca consegui ver essa bexiga dessa cor, mas enfim, né? Acontece ali. Bom, aí você tem o verde, você tem o verde, aí você tem o amarelo, eu não tenho o amarelo, tá, gente? Aí você tem, eu vou dar o amarelo, você tem o laranja, aí depois do laranja, você tem depois do laranja, você tem o vermelho. Ó. Professor, mas então 7 cores. Tá faltando 2, né? Ó, aqui a gente tem 5 cores, né, pessoal? Tá faltando 2. Claro, falta o anil, que é um outro azul meio esquisito aqui, um pouquinho mais. Nossa, fiz caca ali no ar. Fiz caca no arroz. E fiz caca também no violeta. Ó. E caca aqui no violeta. Então, ó. Gente, claro, entre o azul e o verde tem um azul esverdeado, que é o tal do anil, que a gente fala. E entre o verde e o laranja tem o amarelo, né? Então, tá faltando algumas cores ali. Mas, no geral, são essas cores que a gente vê, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, se você pegar uma cor só dessa, vai virar uma luz que a gente chama de luz monocromática, certo? Bom, mas a pergunta agora que a gente tem que fazer é o seguinte, na verdade eu vou fazer 3 perguntas para vocês e a gente vai tentar responder essas perguntas agora nesse vídeo. A primeira pergunta é a seguinte, bom, por que eu vejo o verde? Por que eu vejo azul? Por que eu vejo vermelho? Por que eu vejo laranja? Por que eu vejo violeta? Por que eu vejo preto? Por que eu vejo branco? Tá? Então essa é a pergunta, né?
Por que eu vejo as cores? Qual é o mecanismo que me faz, como ser humano, enxergar as cores? Lembra, gente, que olha, essa daqui é uma faixa do espectro eletromagnético. A gente passou um pouquinho o negócio do espectro eletromagnético para vocês, né? Essa é uma faixa do espectro eletromagnético, que é uma faixa muito pequenininha, que é a faixa que a gente chama do visível. Visível porque a gente consegue ver. A gente, né? Seres humanos e alguns poucos outros animais, tá? Então, primatas geralmente veem em cor, alguns passarinhos, algumas borboletas, né? Alguns insetos veem em cor. Então, muitos animais não conseguem enxergar cor. Por quê? Porque eles não têm uma parte do corpo humano, lógico, né? Eles não têm uma parte no corpo deles que o corpo humano tem, que são células na retina que enxergam cores, que elas são excitadas, né? Que elas são estimuladas a partir de uma luz colorida, tá bom? Mas isso daí a gente vai ver depois. A segunda pergunta que eu queria fazer para vocês era o seguinte: bom, o que é o preto e o que é o branco? Isso é uma coisa que não é tão complicada da gente entender, mas a gente precisa compreender um pouquinho, né? Por quê? Porque existem fenômenos que estão acontecendo ali, e esses fenômenos eles são importantes para a gente compreender as cores. A terceira pergunta: ora, eu tenho alguns materiais, peraí, o material aqui, ó. Eu tenho alguns materiais que são transparentes. Materiais que são transparentes. Ué, por que esse material aqui é transparente e este material aqui é opaco? Por que ele não é transparente? Tá? A gente precisa se lembrar que nós estamos falando da luz visível. É óbvio que assim, alguns materiais que são transparentes na luz visível, eles podem não ser transparentes em outro espectro de luz. Por exemplo, se a gente pegar água pura, lógico, né? Nada de colocar kisuke na água, tá bom? Então, você pegar a água pura ali, a água da torneira, ela é transparente, não é? Ok. Ela é transparente para qual luz? Para a luz visível. Se você for tentar passar, por exemplo, lembra que depois do vermelho eu tenho o infravermelho? Se eu for querer passar o infravermelho pela água, ele não passa, né? Então, já tem uma diferença aí. Tem alguns materiais que são, por exemplo, algumas coisas que têm filtro ultravioleta. Então, a luz visível passa, mas o ultravioleta, que está aqui para baixo do violeta, não passa, né? Então, é assim, é opaco ou é transparente para qual comprimento de luz? Para qual comprimento de onda, desculpa, né? Para qual tipo de luz? Nesse caso, a gente está falando só da luz visível. E é só da luz visível que me importa agora. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz para vocês é: por que eu consigo enxergar coloridinho assim? Por que eu consigo enxergar essas coisas? Bom, eu tenho, então, nesse sentido, eu tenho dois fenômenos físicos que são importantes em enxergar essa luz, né? Um dos fenômenos a gente chama de reflexão seletiva, que eu vou escrever aqui. Só que ela trabalha em conjunto com outro fenômeno, que é a absorção seletiva. Que é isso? Bom, reflexão a gente já sabe o que é, né? Reflexão, você incide a luz, o objeto reflete a luz. Então ele joga a luz de volta para você. Ah, mas o que acontece para esse objeto jogar a luz de volta para mim? Calma, daqui a pouquinho a gente vai entender isso daí direitinho, né? Mas, e a absorção? A absorção é quando o objeto retém a luz. Quando a luz não é refletida. E aí, a gente vai fazer um cambalacho aqui e trazer a segunda pergunta antes da primeira, que é assim: o que é o preto e o que é o branco, né? Bom, quando a gente fala de luz, a gente fala primeiro de luz branca, né? Porque o sol é uma luz branca ali. Então, imagine o seguinte, gente, deixa eu só pegar um negocinho. Pegar minha caneta preta. Ó, imagine o seguinte, imagine que
eu tenho um objeto aqui, e esse objeto é totalmente preto, tá? Esse objetinho, né? Uma plaquinha, tá? Essa plaquinha é totalmente preta. E eu tenho uma plaquinha aqui, que é uma plaquinha totalmente branca, certo? Bom, nesse caso, eu vou incidir uma luz azul, vai. Eu vou pegar uma lâmpada colorida e vou incidir uma luz azul. E vou incidir também uma luz azul aqui, nesse material branco aqui, tá? A setinha está dizendo para mim de onde a luz sai e para onde a luz vai, certo? Bom, quando essa luz azul incidir aqui bater nessa placa preta, né? Que a gente pintou ela de preto aqui. Pintamos a placa de preto, uma tinta fosca, tal, não sei o quê. Não uma tinta brilhante, né? Mas pintamos a placa com uma tinta preta. O que aconteceu com a luz azul quando ela incide na placa pintada de preto? Ela vai ser absorvida. Então eu tenho aqui, deixa eu colocar de preto, eu tenho aqui, nesse sentido, eu tenho a absorção dessa luz. Ah, professor, de qualquer luz, se eu pegar uma luz verde e jogar uma luz verde aqui, a placa vai absorver essa luz. Se eu pegar uma luz vermelha, um laser e tal, e jogar nessa placa aqui, a placa vai absorver. O que significa a placa absorver? Significa que você não vai enxergar essa luz mais. A placa vai continuar preta. Opa! Então, o que vai acontecer com a luz quando ela incidir na placa? Vamos supor que é uma superfície que tem uma reflexão difusa, tá, gente? Lembra a reflexão difusa? A luz bate e o material reflete a luz para todos os lados, tá? Uma reflexão especular é que o feixe bate e volta exatamente do mesmo jeito que ele fez, que ele incidiu. Mas a reflexão difusa, o feixe bate e é refletido para todos os lados. Então, quando essa luz azul chegar aqui, essa luz azul, ela vai ser refletida para todos os lados aqui, ó. Então, eu tenho uma reflexão dessa luz para todos os lados. Se a placa for branca. Ou seja, imagina que eu tenho um laser azul. Eu jogo um laser azul aqui no meu avental branco, certo? Quando eu jogo o laser azul aqui no meu avental branco, você vai ver o pontinho no avental de que cor? Azul. Se eu jogo um laser vermelho, né? Pego um laser vermelho aqui, jogo um laser vermelho num material branco, né? Eu jogo aqui no meu avental branco. Você vai ver o pontinho de que cor? Vermelho. Por que você vê o pontinho vermelho? Primeiro, porque este pontinho vai ser, na verdade, a reflexão difusa da luz que acontece neste material branco. Ixi, caiu, peraí. A luz que incide no material branco, o branco reflete tudo. Então, essa luz aqui acontece uma reflexão difusa, tá? E aqui acontece uma absorção, ó, reflexão difusa total, tá bom? Então ele reflete toda a luz que chega. Ideal, tá? Não é no real. No real tem uma absorçãozinha, mas bem pouco, tá bom? Mas, e aqui? Aqui é uma absorção total do material. Então, se o material é preto, eu tenho absorção total. E ele absorve só luz visível? Claro que não, gente. Ele também absorve. É mal, mano, só troquei 2 letrinhas. Ele também absorve outras faixas do espectro eletromagnético que estão próximas ali do visível. Por exemplo, o infravermelho. O que é o infravermelho mesmo? É calor, lógico. Então, gente, por que é mais fácil ou melhor você sair no sol, aquele sol escaldante, daqui de Tapetininga ou de qualquer outro lugar aí, né? Com uma camiseta branca do que com uma camiseta preta? Todo mundo sabe que sair no sol com uma camiseta preta, você vai sentir muito mais calor, porque a camiseta preta, ela esquenta muito mais. Mas por que ela esquenta mais? Por causa disso, pessoas, né? A absorção na camiseta preta é total, inclusive do infravermelho. Então, todo o infravermelho que incide na sua camiseta preta, ele vai ser absorvido.
Ah, professor, e na camiseta branca? Na camiseta branca a gente tem uma reflexão difusa total, inclusive do infravermelho. Ah, quer dizer que a minha camiseta não vai esquentar? Não é bem isso, tá? Ela esquenta sim, mas ela não esquenta tanto quanto a camiseta preta. Ah, professor, então quer dizer que o branco não reflete tudo? Não. Idealmente, lembra que a gente trabalha no mundo real, a gente vive no mundo real, mas a gente, para simplificar um pouco as coisas, a gente acaba trabalhando no mundo real. No mundo ideal, desculpa. No mundo ideal, né, na teoria, o branco refletiria tudo, ok? Mas alguns tecidos, eles têm um poder um pouco de absorver um pouco do infravermelho e aí esquentar o tecido. Mas o aquecimento do tecido branco e do tecido preto são diferentes. Será que são mesmo? Por que você não faz essa experiência na sua casa? Pega um tecido branco ou alguma coisa branca, pega alguma coisa preta, põe as duas no sol, já que está fazendo esse sol escaldante por aqui, durante 5 minutos. Depois tira eles do sol, coloca na sombra e pega nos dois materiais. É legal que os dois materiais sejam iguais, só pintados de cores diferentes. Você vai ver que isso realmente acontece, beleza? No próximo vídeo, o que a gente vai ver? No próximo vídeo a gente vai responder essa pergunta. Por que eu enxergo vermelho? Por que eu enxergo azul? Por que eu enxergo amarelo? Por que eu enxergo verde e tal? Então, por que nós conseguimos enxergar cores? E por que alguns animais também conseguem enxergar cores assim como a gente? Belezinha? Com isso, a gente consegue entender um pouquinho dessa visão da artística, né? Então, por que a arte é uma representação de uma comunicação que pode ser uma comunicação social entre nós, né? Que é uma comunicação cultural entre nós. Porque nós conseguimos enxergar cores. Não tem nenhum sentido se nós não conseguíssemos enxergar cores, se a gente enxergasse como os bois, por exemplo, em tons de cinza, né, meio monocromático o negócio, né, só com variações de mais luz ou menos luz, não teria sentido você fazer um quadro, a não ser uma foto de alguém, né, pintada lá de carvão, beleza? Então, próximo vídeo a gente entender como é que a gente consegue enxergar cores, ok? Ha!